bem? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com um assunto extremamente importante, um dos assuntos mais importantes da parte de programação PL/SQL, que é cursor, tá? Então, é muito utilizado. Em que situação que nós trabalhamos com cursor? Toda vez que nós precisarmos fazer um select dentro de um bloco PL/SQL, que ele pode retornar mais do que um registro, sempre eu vou ter que tratar por cursor. Sempre, em 100% dos casos. Vocês perceberam que todos os blocos PL/SQL que eu fiz até então, sempre foi colocando uma condição onde o código da tabela, o APK da tabela, o código do funcionário igual a um determinado que eu informe em tela. Sempre. A partir do momento que eu preciso fazer um processamento de uma massa de dados, de 2 ou milhares de registros, sempre eu vou ter que utilizar o conceito do cursor. O cursor, ele é dividido em 4 fases. Ele tem a fase do declare, ele tem a fase do open, ele tem a fase do fetch e ele tem a fase do close. Então essas são as etapas que nós temos para criar um cursor, tá? Um cursor, basicamente, ele é uma alocação de memória RAM, onde eu tenho um ponteiro posicionado no primeiro registro e eu preciso fazer esse ponteiro caminhar dentro da memória que eu aloquei via um comando SQL, tá? Então vamos entender uma situação aqui. Até então, nos exemplos que eu fiz de PL/SQL, eu pegava lá, por exemplo, o nome, vou mostrar o código também. Nome, o código, o cargo, o salário e a comissão. From emp, né? E a gente estava fazendo até então isso aqui, ó, onde empinou igual e comercial código. Então aí eu obrigo o retorno de um único registro. Porém, eu posso necessitar processar uma massa de dados, vários registros. Vou ordenar aqui pelo código, né? Então, a partir do momento que eu preciso de um SQL dentro de um bloco PL/SQL que retorna mais do que um registro, eu vou ter que trabalhar obrigatoriamente com cursor, com alocação de memória RAM. É como se todos esses dados aqui eu jogasse para a memória RAM do meu servidor e um ponteiro fica posicionado na primeira linha e o meu papel como programador é fazer esse ponteiro caminhar até a última linha. Quando ele chegar aqui na última linha ou no último registro, ele vai sair desse loop, vamos dizer assim, e vai encerrar o meu código PL/SQL, tá? Então vejam, eu falei para vocês que um cursor ele tem as fases da declaração, a abertura, a atribuição e o encerramento. Então esse select aqui, ele vai ficar agora na seção de declare. Então eu faço lá declare cursor e dou um nome para ele. Por exemplo, curfunc. Isso. E faço o meu select. E perceba que agora não vai haver variação sintática. Da mesma forma que eu executo o meu SQL, olha só, eu posso pegar ele aqui e rodar. Da mesma forma que eu estou executando ele, é como ele vai ficar dentro do meu bloco PL/SQL, da área de declaração. Veja só, como eu estou aqui na área de declare, eu estou declarando cursores ou variáveis. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então eu vou declarar 5 variáveis para receber esse retorno. Vai ser
a VA código, emp.empNow percentual type, VA nome, emp.name percentual type, VA cargo, emp.job percentual type, VA sal, emp.sal percentual type, e VA comissão, emp.com percentual type. E aí vem o meu begin e o meu end. Então, a primeira fase do meu cursor está definida, que é o meu declare, tá? Então, coloquei aqui a declaração desse meu cursor. A segunda fase é a abertura do meu cursor. Então, aqui dentro do begin, eu faço lá open e o nome dele. Quando o Oracle interpreta essa linha, ele vai pegar os dados desse SQL, que estão aqui embaixo, vai interpretar e vai popular a memória RAM do meu servidor, numa área de memória chamada curfunc. Tá? E tem um ponteiro posicionado aqui na primeira linha, onde o meu papel de programador é fazer esse ponteiro caminhar da primeira até a última linha. Como que eu faço para ele caminhar com esse ponteiro? Após o open, eu faço uma estrutura de repetição, que é o loop. Então veja, esses dados aqui, ó, eles estão na memória RAM. O ponteiro está na primeira linha, o loop vai fazer passar para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta e assim por diante. Ou seja, em cada linha que eu estou, eu tenho que pegar esses campos, o código, o nome, o cargo, o salário e a comissão, e atribuir as minhas variáveis declaradas localmente aqui no meu bloco PLSQL. Então agora entra o papel do fetch. O que o fetch faz? Pega tudo que está em memória e atribui as minhas variáveis locais. Então eu venho aqui e faço fetch, o meu cursor, into, e de forma posicional. Primeira coluna, primeira variável. Segunda coluna, segunda variável. Terceira coluna, terceira variável, e assim por diante. Então, fetch, o meu cursor curfunc, into, variável, VA código, VA nome, VA cargo, VA sal e VA comissão. Tá? Aí o que acontece? Esse meu cursor, ele vai, como eu estou dentro de um loop, ele vai navegando, navegando até chegar à última linha. Quando chegar na última linha, qual que é o processo natural? Volta para a primeira e começa tudo de novo. Ou seja, ele vai ficar num loop constante. Então eu tenho que colocar uma linha de código aqui para dizer para ele o seguinte, ó, quando você chegar no último registro, sai do loop. Para, não precisa voltar na primeira linha e fazer tudo de novo. Então eu digo para o PLSQL a seguinte instrução. Saia quando o meu cursor não encontrar nada. Exit when curfunc percentual not found. Acabou. Chegou na última linha, ele sai do meu loop. Aí aqui eu simplesmente trabalho com os meus dados, porque uma vez que eu estou na minha linha corrente, estou aqui na linha 7, por exemplo, todos esses meus dados estão nas variáveis, então eu tenho que manipulá-las, ou dar um display em tela, ou utilizar para um outro processamento, ou utilizar para fazer um insert numa tabela, como uma condição de update, enfim.
é a minha lógica de programação. Nesse cenário aqui, eu vou simplesmente mostrar essas variáveis. Então, eu vou dar um dbms output.putline, variável va código, variável va nome, variável va cargo, variável va sal e variável va comissão. Tá? Aí eu vou encerrar o meu loop e vou entrar na última fase, que é o close. O que o close faz? Ele vai desalocar a memória RAM, limpar aquela área de memória chamada curfunc para liberar memória para outro processamento. Então eu venho aqui, ó, e faço um close, close curfunc. Então, antes de rodar, não esquecendo, né, de fazer um set server output on. Vamos executar esse carinha para dar o display do dbms. E agora sim, vamos rodar o nosso bloco PLSQL que contém um cursor. Então, olha só, mostrou todos os dados da primeira à última linha e não mais um único registro como a gente estava usando até então. Veja, essa daqui é a primeira forma de se trabalhar com cursor. Primeira forma, certo? De se trabalhar com cursor. Nós temos mais duas. Essa primeira é mais didática, que eu consigo facilmente enxergar o declare, o open, o fetch e por último o close. Bem tranquilo. A segunda forma é um pouquinho mais dinâmica, particularmente é o método que eu uso no meu dia a dia. Né? Então, só para a gente entender aqui, eu vou copiar esse código, exatamente igual, e vou colar ele aqui embaixo. Então, na segunda forma, eu continuo tendo o declare, cursor, o select da mesma forma, não mudo uma linha de código. A diferença é que eu não vou precisar mais dessas minhas variáveis, não preciso declarar nenhuma variável, tá? E essas linhas aqui, ó, do open, do loop, do fetch e do exit, elas serão substituídas por uma única linha, que é o for. Então, olha só, for, uma variável de nome qualquer, por exemplo, vareg, in, o meu cursor, curfunc, loop. Então, todas aquelas linhas foram substituídas por essa somente. Por isso que eu gosto bastante desse método. Tá? Então, aqui eu vou continuar fazendo o meu dbms, porém, não existe mais as variáveis va código, nome, cargo e assim por diante. Eu tenho todas as colunas do meu SQL direcionadas na variável vareg. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? vareg ponto empnou, quero mostrar o nome, vareg ponto ename, quero mostrar o cargo, vareg ponto job, quero mostrar o salário, vareg ponto sal, e por último, querendo mostrar a comissão, vareg ponto com. Aí eu tenho o end loop. E essa linha também ela é excluída, ou seja, ela faz parte do for. Então olha só a diferença de um bloco que era bastante grande, com declare, todas as variáveis, o open, loop, fetch, o exit e o close,
virou isso daqui, tá? Se eu mandar rodar, o resultado é o mesmo, a performance é a mesma, não tem nada que eu consiga fazer com a segunda forma que eu não consiga fazer com a primeira ou vice-versa. Não importa o que você quiser fazer no PLSQL, você vai conseguir com a primeira forma e também vai conseguir com a segunda. E também vai conseguir com a terceira, que eu ainda vou mostrar, tá? A diferença realmente é a estrutura. Tem pessoas, programadores que preferem a primeira, tem programadores ou empresas que preferem a segunda, tem empresas que preferem a terceira. Tem empresa que é liberado, ó, fica a critério do programador, usa a forma que você melhor se adapte. E tem empresas que te obrigam a falar, aqui na empresa nós vamos padronizar e vai ser usado a segunda forma, por exemplo. E você tem que se enquadrar nesse formato para manter o seu emprego. Então, por isso que eu recomendo que você conheça as 3 formas de se fazer um cursor. E vamos para a terceira. Então, eu vou pegar... Vamos partir da primeira, como nós fizemos da anterior. Vou copiar, dar um Ctrl C aqui. Vou colar aqui embaixo. E vamos colocar lá terceira forma. A terceira forma não vai ter declare, não tem a palavra cursor, o select não vai ser aqui e as variáveis também não serão mais declaradas. Começo direto no meu begin, tá? Então, o open, o loop, o fetch, o exit e o close, eles vão deixar de existir. E eu vou substituir tudo isso daqui, ó, por uma única linha. For variável in, e entre parênteses eu vou colocar o meu comando select. Da mesma forma que eu tinha lá na declaração. Só arrumar a indentação aqui. Muito bom. Tiro esse ponto e vírgula. Fecho parênteses e coloco um loop aqui na frente. Então, começando direto no begin, for variável in o meu select loop dbms output.putline, quero mostrar o código vareg.empno. Né? Lembrando que o vareg é que está aqui na minha declaração do for. Quero mostrar o nome, vareg.ename. Quero mostrar o cargo, vareg.job. Quero mostrar o salário, vareg.sal. E por último, para mostrar a comissão, vareg.com. E aí esse close cai fora também. Mando rodar isso daqui. Tá lá os dados executados da mesma forma. Então veja, 3 formas diferentes de fazer a mesma coisa, né? Então, como eu falei, não tem uma melhor e nem uma pior do que as outras. Todas elas fazem a mesma coisa, com a mesma performance. Basta simplesmente aonde você entrar, ou seja, na empresa que você estiver trabalhando, vai definir qual é o formato que, como padrão que elas usam, ou algumas empresas vão manter isso a cargo do programador, escolher qual delas utilizar. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.